Fala, professora Lúcia. Manda ver. Paz do Senhor, amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele venha nos ensinar dia após dia como nós podemos ser agentes de transformação na vida das pessoas. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, rendemos graças a Ti porque o Senhor é o nosso Deus. Ensina-nos, Senhor, a sermos essas pessoas que carregam a unção que despedaça o jugo, Senhor. Que o Senhor venha nos dar entendimento acerca do Teu conhecimento, da Tua graça, para que possamos andar, Senhor, diante de Ti, irrepreensíveis, Senhor. No nome de Jesus, amém. Então, continuando o estudo, né? Nós vamos agora ver as etapas para que a gente possa trabalhar essa questão do adultério. É muito importante a gente entender que tudo aquilo que está em oculto, está em trevas, está sob o domínio do nosso adversário, do inimigo. Por isso que é necessário que a gente venha compartilhar, venha confessar, venha arrepender e venha mudar a nossa rota. Não adianta fazer a confissão sem arrependimento. O verdadeiro arrependimento é a metanoia, a mudança da nossa mente. A gente tem que aprender a desinstalar coisas que não são do céu, da nossa vida, para que a gente possa ter a nossa mente renovada, os nossos pensamentos renovados, e assim a gente possa cumprir o plano de Deus. Então, na nossa apostila, eu coloquei que um adultério mal resolvido, lá na frente, vai trazer muito problema. O que é um adultério mal resolvido? Que não passou por certas etapas que deveria passar para que aquilo fosse redimido e crucificado e restaurado. Deus, ele restaura as nossas vidas, muitas vezes na medida que nós vamos permitir que essa restauração aconteça. Às vezes a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida financeira, mas não deixa Deus trabalhar na nossa vida relacional com a nossa família. Às vezes a gente abre o nosso coração para trabalhar com a nossa vida relacional, mas quando toca o dinheiro, a gente não quer saber, porque dinheiro é algo espiritual. É mais espiritual do que a gente possa imaginar. Então eu coloquei aqui que o Espírito Santo só penetra nas nossas vidas na mesma profundidade que a cruz vai entrar. O que significa isso? Quando eu acredito, quando eu dou importância e sou grato a Deus pela obra da cruz na minha vida, eu vou amar ao Senhor e vou obedecer os seus mandamentos sem esforço e sem desespero, porque eu amo a Deus. Não porque eu vou ganhar de Deus aquilo ou aquilo outro. Se a minha motivação é ganhar de Deus uma bênção, se eu faço assim, às vezes assim, eu vou para o culto porque eu vou pegar a minha bênção. Não, você vai para o culto para adorar a Deus. O culto não é sobre você. O culto é sobre o Rei da Glória. Eu vou para entregar. E à medida que eu entrego, o Senhor me alcança e me abençoa. É assim que funciona. Quando a gente inverte essa motivação, então a gente vai receber de Deus não pela graça, mas pelo mérito que eu vou fazer. Então, se eu muito jejuar, se eu muito orar, se eu muito fizer, é como se eu dissesse para Deus assim, então Deus tem a obrigação de me abençoar. Quando que a graça de Deus é maior que tudo isso. Pela graça eu fui salvo. Pela graça eu obedeço. Pela graça eu amo a Deus e quero corresponder a esse amor. Porque o amor de Deus me constrange a tal ponto que eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Com as minhas finanças, com o meu tempo, com a minha obediência à sua palavra. E quando Deus precisa me corrigir, eu me submeto porque eu amo ao Senhor e quero melhorar, e quero santificar, eu quero desenvolver a minha salvação. A salvação é um ato instantâneo, mas a santificação, ela vai acontecendo gradativamente à medida que a cruz penetra em mim. E essa cruz penetrando vai fazer eu entender o plano de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a minha vida, para aquilo que Deus me chamou. Então, nós vamos ver que diz assim, 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí não é só perdoar, é purificar. O que acha que é purificar? Né? Às vezes a gente que trabalha com cozinha, às vezes a gente passa pela peneira uma farinha ou outra substância que a gente vai cozinhar, aí diz assim, passa pela peneira para aquilo ficar fininho, não dar grumos, tirar as impurezas, e é assim que Deus faz com a nossa vida. Ele vai passando a gente, a peneira tem um buraquinho o quê? Pequenininho, não é? Então, aquilo que não presta, aquilo que é impureza, vai virar palha e vai ser queimado pelo fogo, e sobra aquilo que é utilizável. E Deus passa a gente pela peneira e pelo funil, muitas vezes, para tirar aquilo que não é dele. Cada vez que eu permito isso, eu deixo que Deus coloque algo dele em mim e tire algo que não é dele da minha vida, para que eu possa avançar e ser bem-sucedida e ser abençoada. Então, se eu não ando na luz, andar na verdade. Na verdade, irmãos, isso é um exercício diário. Eu não posso maquiar a minha realidade. Muitas pessoas não querem enxergar a verdade. Por exemplo, eu já escutei assim, mas ele gosta de mim, mas ele tem problema com a mãe, ele tem problema com não sei o quê, ele não me pediu em casamento, ele não fez isso. Aí botar várias desculpas para tentar mudar uma verdade que às vezes está nua e crua diante de você. E enxergar a verdade é libertador. Porque quando a gente enxerga a verdade dos fatos, sabendo que Deus pode mudar todas as circunstâncias, nós conseguimos entender a verdade de Deus também. Qual é a verdade de Deus? Que o Senhor Jesus morreu por nós e quer nos fazer caminhar de fé em fé, caminhar em triunfo. A Bíblia diz que sempre em triunfo o Senhor vai me conduzir. Eu preciso me deixar conduzir. Então, é importante a gente andar na luz, falar a verdade, mesmo que essa verdade não agrade o meu coração. Porque se eu uso a mentira, que é uma arma do diabo, eu estou dando lugar ao diabo. E aí não tem como resistir a ele não tem como fugir. Ele fica ali, né? Esses dias eu vi um desenho animado que eu ri muito. Era um desenhozinho animado que a moça chegou em casa, andei de ônibus, que calor. Aí aparece lá o diabo sentado no sofá dela. Ela, não, depois de um dia de calor, de um dia de ônibus cheio, sai daqui. Não, isso não dá assim. Pegou e tirou ele à força, arrancou e jogou ele fora. Eu achei tão interessante. E realmente é isso, a gente tem que aprender a discernir as circunstâncias e mandar toda a presença que não procede do céu sair da nossa vida. Nós temos essa autoridade no Senhor. Agora, se eu uso uma arma do inimigo, como que eu vou ter a minha autoridade? Vai estar pela metade, não vai ter nenhuma, né? É aquilo que eu sempre explico. Eu sou amiga ali da pastora Miriam. Aí eu digo para ela assim, olha, Miriam, eu estou te emprestando esse livro, estou te emprestando mais outro livro. Aí a gente briga, eu não quero nunca mais falar com ela. O que eu vou fazer? Ela briga comigo, aliás. Me devolve meu livro, me devolve meu livro. Eu vou ficar ali importunando ela até ela me devolver, porque ela tem uma coisa que é minha. Então, a gente não pode ter nada que seja do inimigo, amém? Então, a gente vai ver que a primeira etapa para a gente sair desse lugar e tirar pessoas desse lugar, né? Porque muitas vezes você vai ser um agente de tirar pessoas desse lugar de pecado, desse lugar do pecado do adultério, que a gente já falou muito, quais são as consequências disso. Agora a gente vai ver, a primeira etapa é uma confissão sincera. Está lá em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem que confessar e deixar. E aí a gente às vezes vê assim, já aconteceu isso, eu já vivi atendimento que a pessoa praticou o adultério, confessou o adultério, a esposa perdoou, parecia que estava tudo lindo, passado um ano, aconteceu a mesma coisa, a esposa perdoou. Passado mais 6 meses, aconteceu a mesma coisa. Epa, chegou uma hora que aquilo é reincidente sempre. Aquilo ali, a pessoa não crucificou a sua vida. E a outra
não consegue mais conviver com isso. Então, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é misericórdia? É não receber o juízo de Deus daquilo que ele merecia receber. Muitas vezes o Senhor remove, não remove às vezes o juízo e todo, mas remove grande parte do juízo. Por amor ao seu próprio nome, por amor ao sangue de Cristo que nós carregamos. Então nós vamos ver que o que encobre, o que é encobrir a transgressão? É dizer que pecou, mas não é bem assim não. Olha, eu pequei porque o fulano me fez pecar. Olha, eu fiz assim porque o outro me fez assim. Não, você tem que assumir as suas responsabilidades. Quem não assume as suas responsabilidades não pode ser tratado por Deus como Deus quer nos tratar. Eu vejo muita gente que não assume seus erros e não assume as suas responsabilidades. Nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades e pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, a primeira etapa é uma confissão sincera, sustentada por um legítimo arrependimento e um desejo de mudança. Aí diz assim, mas se eu confessar para minha mulher ou para o meu marido, ela não vai mais me querer. Aí já acabou o meu casamento. Gente, o casamento começa a acabar quando você trai o seu esposo ou a sua esposa, o seu cônjuge, porque a aliança é quebrada. E Deus tem que fazer tudo de novo. Não foi assim. Se a gente olhar lá, Deus deu uma carta de divórcio para a nação de Israel. Deus deu uma carta de divórcio para a nação de Israel. Então nós vamos ver que quando há uma quebra de aliança, Deus tem que fazer de novo. Deus não faz nada pela metade e nem constrói sobre o lixo. Deus tem que derribar, arrancar, destruir para depois edificar. Isso é um princípio da palavra. E a gente tem que entender que se não funcionar desse jeito, vai jogar o lixo para debaixo do tapete. Uma hora aquilo vai bater lá na frente. Vai bater de várias formas. Começa a falência financeira, que a gente já falou aqui. Começa o outro marido tendo vontade de trair a mulher, ou vice-versa. E vão começando várias disfunções e várias deformidades na figura do casamento. Porque eu já disse aqui que o casamento é uma pessoa. Então, se não há esse primeiro passo, que é uma confissão sincera, aí a gente tem que entender que a gente tem que esperar o perdão acontecer. Porque ninguém está preparado para escutar que foi traído. E ninguém está preparado, tem que ter coragem para confessar. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho que ter uma coragem para confessar que eu traí. Mas teve coragem para trair, que é muito pior, porque a traição envolve muitos passos. A pessoa tem que imaginar como é que vai fazer, tem que sair da cilada, começa a usar mentira, vai criando uma teia, assim. Então, a pessoa, como é que faz? Então, se teve todo esse movimento para trair, tem que ter um movimento para confessar que houve. E Deus é um Deus de restauração. Eu acredito, irmãos, que nenhum adultério é motivo para divórcio. Se realmente arrependimento daquela parte que foi, a parte que fez a traição, quer mudança, quer restauração, Deus faz. Porque Deus é um Deus de amor, graça e misericórdia. Amém? Então, começa uma confissão sincera. Há uma seriedade na vida e na aliança do casamento. A pessoa tem que precisar entender essa aliança que ela fez com a pessoa e tem que chegar e dizer que realmente quer essa mudança. E aí vem um segundo passo, que talvez seja o mais difícil. Arrependimento, o desejo de mudança é uma bênção. Mas aí agora vem, como é que a gente vai organizar isso? Porque isso começa a precisar de uma organização. Vem um processo da pessoa traída perdoar o seu cônjuge. Aquela pessoa que foi traída precisa perdoar quem traiu ela. E aí a gente tem que ter paciência, porque cada um tem um temperamento e cada um tem um jeito. O perdão é um mandamento, não é um sentimento. Porém, nós somos uma alma, que nós temos emoções, temos pensamentos, temos feridas,
E aí a gente precisa cuidar disso, para que a gente seja sadio, para que a gente ande em alegria. E aí aquela pessoa que traiu tem que dar um tempo para que a pessoa possa perdoar. Tem gente que perdoa instantaneamente. Tem pessoas que ficam lambendo a ferida, também não é legal. Mas existe um tempo aí que a pessoa tem que respeitar aquela que foi traída. E eu já escutei assim, mas eu já fiz tudo, que se Dani não quer me perdoar, então eu vou partir para outra. Tem que dar um tempo. Você usou de todo um esquema para operar uma traição e agora não quer dar um tempo para esperar o outro se restabelecer, o outro se reformar na mente e tentar fazer. Isso tudo precisa de ajuda de pessoas, de intervenção dos líderes, de intervenção de pessoas amigas, de pessoas que vão chorar com você, que vão se alegrar com você. Precisa de ajuda, porque não é fácil. Tem pessoas que não conseguem de cara perdoar. E aí a pessoa fica cobrando daquela que foi traída, mas você tem que perdoar, porque Deus mandou perdoar. Tem que perdoar sim, mas tem que esperar e tem que respeitar essa espera. Porque senão a pessoa não perdoa sinceramente. Ela finge que perdoa, aceita a situação e aí começa outros conflitos, porque a pessoa começa a ter ciúmes, começa a ter desespero, começa a ficar chata, começa a reclamar de tudo, joga na cara da pessoa aquele pecado continuamente. Eu já atendi pessoas assim, mas você me traiu. A pessoa, aí, então você me perdoou ou não perdoou? Entendeu? A pessoa, de repente, não perdoou e fingiu que perdoou. Não vai ter restauração, vai ser tormento, vai dar de novo em separação ou outras traições. Então, a pessoa tem que estar consciente que ela precisa perdoar. E cada caso é um caso. A gente não pode botar tudo no mesmo saco e dizer, esse caso é assim. Cada caso é um caso. Cada circunstância é uma circunstância. Então, vem esse processo, né? Mateus 6,12 diz assim, perdoe os nossos pecados, tal como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Eu já falei aqui, quem não perdoa, repete, às vezes, numa proporção pior. Quem lembra daquele caso que Absalão matou o seu irmão, porque Absalão, filho de Davi, porque Aminon violou a sua irmã Tamar. O que aconteceu? Mas lá na frente, aquilo que ele condenou, ele fez a mesma coisa com as mulheres do pai dele, as 10 concubinas de Davi. A pessoa que não repete, mas é mesmo um princípio. Ela que não perdoa, ela vai repetir a mesma coisa numa proporção pior. Às vezes a pessoa não perdoa a mãe, não perdoa o pai. Quando ela vai ter o filho, ela vai fazer igual ou pior. Sempre pior. Porque vai formando uma cadeia. A falta de perdão é uma coisa terrível. Deus não perdoa a gente. Agora, existe um tempo para a pessoa se restabelecer. Imagine a pessoa, às vezes, nunca imaginou que fosse ser traída. E nem a pessoa deu pista que foi traída. De repente, ela é confrontada com uma traição. Ela fica até sem ar. Eu nunca pensei. Eu já escutei, não foi com essa pessoa que eu me casei. Porque o pecado deforma a identidade. A gente já viu isso. E aí a gente tem que ter paciência, e tem que ter ajuda, e tem que ter humildade para buscar essa ajuda. Porque se realmente esse perdão não é gerado genuinamente, nada vai funcionar. Tudo que não é gerado genuinamente, fica tudo pendurado. Vai ter conflito, vai ter tormento, vai ter perturbação, vai atingir a próxima geração, vai atingir os filhos, atinge a família que é as famílias laterais do lado, irmão, pai, primo, atinge todo mundo. O nosso pecado tem consequência geracional e é onde a gente está. Então, esse processo da pessoa trair, perdoar o cônjuge, né? Aí vem um outro problema, perdoar a pessoa com quem o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa se traiu, porque o perdão não é só do marido ou da esposa. Tem que perdoar a pessoa com quem ele foi traído. Aí vai depender muito. Aí tem várias vertentes. Imagine você, que eu já contei esse caso aqui. Imagine que o seu marido ou a sua esposa traiu você com alguém da sua família, ou com a sua irmã, ou com a sua prima, ou com a sua tia. É muito mais grave. É uma pessoa do seu convívio. Eu já atendi um caso que eram 2 irmãos
cada um tinha uma mulher. Traiu o cunhado com a irmã. Gente, isso deu uma confusão sem precedente. Todo mundo com ódio. É uma confusão familiar. Que como é que você administra isso? Só pela graça de Deus. Então, você tem que perdoar quem traiu você e com quem você foi traída. Irmãos, e a falta de perdão gera raiz de amargura. E eu já falei que a amargura bloqueia a graça de Deus. A graça é um favor que nós não merecemos. E está disponível porque Deus nos ama. Deus ama igualzinho a mim, ama igualzinho a pastora, ama igualzinho ao pastor. A diferença é que quanto mais eu me aproximo de Deus, eu sinto esse amor. Essa é a única diferença. A gente precisa, às vezes, ligar a nossa cabeça e ver assim, aquela pessoa que está lá no pecado, que está destruída, Deus ama ela. O Jesus morreu também por ela. E eu preciso gerar em mim esse amor redentivo para ter a unção messiânica, a unção que liberta os cativos, que dá vista aos cegos, que faz o paralítico andar. Isso é muito sério. Quando eu tenho esse entendimento, nós somos libertos e a nossa vida é diferente. Quem já escutou o testemunho daquela irmã muito abençoada, a irmã Edmeia, uma senhora de cabelo assim, grisalho, ela já tem quase 80 anos, você não tem que estar chegando perto, ela é prega, ela é uma benção, ela é fruto de um adultério. Você imagina aquela mulher que sofreu o adultério, ela cuidou daquela irmã. Olha o que ela é hoje. Ela foi uma improvável e nós também somos improváveis. Isso não está longe de nós. E quantas vezes eu já vi pessoas que perdoaram, ainda assumiram o filho. É outro problema quando gera filho, quando tem aborto no meio da história. São tantas vertentes que nós precisamos do amor de Deus, da misericórdia, da graça. Então eu coloquei aqui, cada caso é um caso. Adulterou com o irmão do marido ou com a esposa, com a irmã da esposa, que eu falei aqui, já pensou? Eu já vi, eu estava casada, mas eu gostei da irmã dela. Eu já vi com a mãe, foi na televisão, a mulher estava internada, e quando ela voltou para casa, o pai contou, olha, sua mãe ficou com o seu marido. Imagina você, ela foi traída 2 vezes, pela mãe e pelo marido. Imagina você ter que perdoar. É uma dimensão que só a graça e o amor de Deus faz com que a gente consiga vencer essa batalha. Aí diz assim, mas por que Deus permitiu? Gente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós somos uma pessoa decaída, nós aceitamos Jesus, Deus nos deu poder para vencer o pecado. Nós somos nova criatura e a gente tem que andar nesse caminho. Mas se eu saio desse caminho, a mão de Deus está aqui para abençoar. Mas se eu faço isso, eu estou por minha conta e risco. Eu estou sujeito a tudo isso. E a gente pode enfrentar isso na nossa família também. Ter esses casos na nossa família. Eu tive na minha família. Eu tive na minha família uma história que meu pai custou muito. Quando converteu é que realmente ele foi restaurado. A minha avó era casada com meu avô era famoso, escrevia novela de rádio na década de 50, tinha muito dinheiro, mas a minha avó, um belo dia acordou, pegou o primeiro filho e o último filho, deixou meu pai e fugiu. Saiu na primeira página do jornal. Meu pai, na época, estudava no Colégio Batista. Na década de 50, ser divorciado ou separado era muito complicado. E era um escândalo, foi um escândalo. A primeira página do jornal. Outro dia até falei, mãe, joga esse jornal fora. Já acabou isso há muito tempo. O meu avô não conseguiu superar isso. Meu avô fez um suicídio programado. Ele morreu, ele nunca bebeu, depois ele ficou alcoólico. Então, irmãos, é sério. Quando existem traições que a gente tem que perdoar, que é um mandamento, mas conviver com isso e dar acesso à nossa vida, às vezes a pessoa não consegue, e a gente não pode ficar cobrando da pessoa, então não é crente, não está na presença de Deus. Cada um sabe da sua ferida. Vamos respeitar o momento da pessoa, porque é Deus que faz a obra, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Ser misericordiosa é sentir o sentimento que Deus tem. Se eu não tenho esse sentimento, então o amor de Deus não está no meu coração.
É Deus que derrama um amor, porque de mim mesma eu não teria essa capacitação. Amém? Outro caso, se teve filho ou prática de aborto. Eu acabei de citar o caso aqui. Houve uma criança que nasceu e a pessoa perdoou, foi restaurado o casamento e a mulher aceitou criar o filho. Aí diz assim, mas você é santa mesmo. Essa semana mesmo, uma pessoa me ligou e disse assim, essa pessoa está divorciada depois de 36 anos de casamento. E o marido dela o ex-marido dela passou por uma cirurgia. Quem ia ficar é a filha. Só que a filha, na véspera, ficou com a gripe A, muito mal, ficou internada no hospital. E aí ela teve que cuidar da filha. E a filha foi lá para ficar com o pai. Aí ela foi para fazer comida para a filha e se penalizou dele, porque ele operou as pernas. Isso é uma pessoa nova convertida. Isso é o amor de Deus. Aí falaram para ela assim, mas você é uma santa ou você é simplória? Simplória lá significa idiota, ridícula, maluca. Ela não, mas era o que Deus faria. Tão nova convertida, não tem nenhum ano. E nós, às vezes, que estamos na igreja há 10, 20 anos, não temos esse comportamento. Isso agrada o coração de Deus. Amém? Isso é realmente o amor de Deus e o perdão realmente em evidência. Quando a gente diz que perdoa, Deus vai fazer a gente passar pela prova para mostrar se realmente o meu perdão vai funcionar. E vai aparecer as evidências. E você vai ser confrontada para provar para você se realmente você perdoou ou não perdoou. Eu passei por isso. Eu sou uma pessoa divorciada. E no meu primeiro casamento foi muito complicado. Um dia eu vou contar meu testemunho inteiro, porque é enorme. E depois, quando meu ex-marido veio aqui para o Rio de Janeiro, ele não tinha dinheiro. Quem sustentou fui eu. Eu dei dinheiro, eu paguei alojamento, eu consegui trabalho, tudo isso. E aí dizia assim, você é a Madre Teresa do Coco, você é louca? Eu falei, não, eu tenho o amor de Deus no meu coração. E Deus me abençoou por isso. Né? Eu já escutei de pessoas convertidas assim, bem feito, agora vai ver só o que vai acontecer, vai ficar doente, vai ficar isso. Olha, se você deseja essa vingança, vai se converter ao Rei da Glória, porque a vingança pertence ao Senhor. Você não pode invocar vingança, isso não é de Deus, e nem pedir justiça, porque a justiça de Deus, irmãos, vocês não têm noção como é que a justiça de Deus atua, vai chegar até você. Amém? Vamos ter cuidado. Então, se teve filho, se a pessoa ocupa uma posição ministerial, né? Eu já atendi pastores que tiveram esse problema. E as pessoas jogam pedra e não tem misericórdia. É falta de caráter? É mesmo. Mas o que a gente vai fazer? Vai agora pegar a faca, enfiar e jogar no lixo? Não, a gente vai tratar com amor e com disciplina. Porque Deus estabelece limites. Quando a gente tem um amor sem limites, é uma grande libertinagem, é uma grande confusão, que a gente está vendo aí. Deus ama todo mundo, então todo mundo pode ser o que quiser, porque Deus ama e sabe quem eu sou. Não, não é assim. Deus estabeleceu limites na sua palavra. E quando a gente sai desses princípios e sai desse limite, a gente paga o preço, a gente é corrigida por isso. Mas a minha postura de amar e interceder deve acontecer. E não passar essa notícia adiante. Porque o que mais tem é passar a notícia adiante nas redes sociais. Isso eu já falei. É triste, é crucificar Jesus novamente, porque você está expondo a noiva de Cristo à desonra e ao escândalo. A gente vai ver, no caso de Davi, todos esses passos e como Deus restaurou a vida de Davi. Também eu coloquei assim, se envolveu pessoas do próprio ministério com pessoas da mesma igreja. Já aconteceu, isso eu posso falar na internet, porque isso aí foi há muito tempo e foi noticiado. Numa igreja batista, num determinado bairro aqui no Rio de Janeiro, o pastor foi diante da igreja e confessou o seu pecado, que estava com uma pessoa do coral. E ele foi removido do cargo de ser pastor. Mas a igreja cuidou dele, mas houve o divórcio. Mas a igreja cuidou dele. A igreja cuidou, teve pessoas que cuidaram daquele homem. É muito fácil acusar, mas a gente não sabe o que levou a pessoa àquilo. Não é certo, não estou validando o errado. Mas a gente precisa ter misericórdia e querer que essa pessoa seja restaurada, porque Deus vai nos corrigir. Deus vai nos corrigir. Deus sempre corrige os seus filhos. E a correção de Deus produz
frutos e é bênção na nossa vida. A gente não está habituado a conviver com essa frase, que Deus nos corrige, a gente só quer a bênção. Então manda você falar assim, profetiza que não sei o que lá, faz um ato profético, eu não sou contra, mas tem que ter atenção, porque se não acontece, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. E eu preciso me examinar constantemente, para que eu não seja discernida com o mundo. Então, a gente tem que ter misericórdia. Imagine se acontece um pecado de adultério, que é dentro da igreja com uma pessoa da liderança, com outra pessoa da liderança. Ou então, quando uma pessoa da liderança, com outra pessoa que não é da liderança. Isso traz escândalo. Isso expõe todo mundo, tira crédito da igreja, do Senhor. E se a gente passa essa notícia à frente, é como se depois, quando você vai pregar, mas lá, aí generaliza tudo. Todo pastor é ladrão, generaliza, todo mundo é maluco, generaliza, todo mundo. Não é todo mundo, não. Sempre vai existir pessoas com problemas, porque é a nossa natureza caída. Mas o Senhor é aquele que abre a ferida e que fecha a ferida, é aquele que nos restaura, é aquele que nos reposiciona de acordo com a sua vontade. Então, quando a gente depara com um caso desse, eu vivi isso dentro de uma igreja. A gente não pode ficar com raiva. A gente pode até sentir essa ira, mas a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Senhor, tira isso. Eu posso ficar indignada, eu posso não compreender nada, mas eu não posso ficar querendo a destruição da outra pessoa. Eu já vi muito isso, agora vai ver, vai se ferrar, bem feito. Agora eu quero ver, eu já escutei gente assim para mim. O meu marido fez isso, mas ele tem promessa que ele vai voltar e vai voltar todo ferrado, eu que vou ter que cuidar. Eu penso assim, meu Deus, Deus não está nisso. Vai voltar todo ferrado, todo machucado, todo doente, ainda vai te dar trabalho para você cuidar? Que vingança é essa? De querer ver o outro pisado e você pisar em cima e se achar top das galáxias, a top da santidade, que ele vai ter que agora ficar dependendo de você. Isso é doença emocional grave. Está repreendido no nome de Jesus. Se voltar, vai voltar para ter uma vida abundante, vai voltar para eu ter um casamento restaurado, vai voltar para eu viver em refrigério. Esse é o sentimento e a motivação certa. Então, esse é outro caso que eu coloquei. Se praticou perseguição ou abusos espirituais para encobrir o seu pecado. Tem pessoas que iam atender no gabinete e a pessoa chegava e dizia assim, você tem que transar comigo, porque senão você não vai ser liberta. A pessoa já estava endemoniada mesmo e fazia. Já atendi casos assim. Aí quando você depara com uma frase dessa, você diz, gente, da onde saiu isso? Tem, irmãos. Tem coisas tão sérias que a gente pensa assim, está acima de qualquer suspeita. Não está, não. Há pouco tempo a gente viu um caso aí, não sei se os irmãos tiveram conhecimento, isso aí foi espalhado para todas as redes sociais, isso ficou batendo mais de 2 meses. Um pastor que tinha uma igreja enorme, há 18 anos ele estava em adultério com a mesma pessoa. Aí a pessoa pensa assim, mas ele pregava tão bem, olha, mas quando vão dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas eu não posso julgar. Eu digo assim, mas que lugar que essa pessoa foi, que o pecado ele vai endurecendo o nosso coração e vai criando fortalezas na nossa mente, né? Na terapia a gente chama isso de bloqueio e chama isso de crença, mas é fortaleza mesmo, vai criando fortalezas e vai endurecendo a nossa vida e daqui a pouco o pecado já não mais me incomoda, eu vou me distanciando de Deus de uma tal maneira que aquilo fica sendo normal. É normal. Eu já escutei, mas antigamente a pessoa tinha 3 mulheres e 4, não acho tão mal assim. E você, como é que você responde a uma pessoa dessa maneira? Tem que saber manejar bem a palavra da verdade. Por isso que é bom vir à escola bíblica, por isso que é bom ler a palavra. É bom não, é necessário. Senão você não maneja bem a palavra da verdade. A espada. O nosso chamado tem a ver como a gente aprende a manejar a palavra da verdade. O nosso chamado tem a ver como a gente aprende a manejar a palavra da verdade. Se a gente não maneja bem essa palavra, a gente fica deficitário, a gente não pode ser agente de ajudar ninguém. Amém? Praticou perseguição ou abusos espirituais para encobrir o seu pecado. Às vezes, a pessoa está até de público, começa a falar,
para acusar o pecado do outro, manda recado de púlpito, isso daí, ó, a pessoa já perdeu a unção, porque Deus, quando a gente sobe aqui no altar, é muita responsabilidade, Deus vai nos cobrar do que nós estamos falando e qual é a motivação que nós estamos falando aquilo. É para massagear o seu ego? É para dizer que você sabe muito? Ou porque Deus falou para você falar aquilo para o povo? Que a maior profecia é essa que vem aqui do púlpito, dos nossos pastores. Essa é a maior profecia, porque Deus fala com eles e eles vão pregar aquilo que Deus colocou no coração deles. Agora, quando daqui sai coisas para atingir a pessoa, assertivamente, ou para mandar recado que a pessoa não tem coragem de chamar no particular e falar, a motivação já é corrompida. Vai ser difícil de Deus operar. Deus até opera por graça e misericórdia, mas fica mais difícil. Então, entendemos como é sério tudo aquilo que a gente falar, a gente vai dar contas ao Senhor? Tudo que nós falarmos, nós vamos dar conta a Deus. Todas as palavras que ficam aí, ó, o diabo às vezes vai usar a minha própria palavra contra mim. Então, preste atenção no que você anda falando. Se a pessoa usou informações pastorais para seduzir. Isso já aconteceu. Pessoas que atendem gabinete. Por isso que o gabinete... Eu já fiz muito gabinete pastoral. O gabinete nunca é sozinho. Sempre que o ideal é ser de 3 pessoas. Porque cada um diz... A gente, às vezes, não pode confiar completamente. Que a pessoa, às vezes, não está liberta. A outro disse, que o outro falou, que não falou. Tendo 2 testemunhas, a pessoa está salvaguardada daquilo que foi dito. Estão entendendo como é sério? Né? Aí a gente vai para outro extremo. Tem gente que diz assim, eu jamais vou abrir a minha vida para outra pessoa. Aí você vai ficar guardando essa dor, essa ferida e vai ficar lambendo ela. É necessário a gente falar. Tudo que a gente deixa nas trevas, está encoberto, fica sob o domínio do inimigo. Quando a gente confessa, quando a gente fala, quando a gente se liberta, quando a gente pede socorro, o Senhor começa a agir. Por isso que é importante a gente orar antes, para saber com quem a gente vai falar e o que a gente vai falar. Não é sair falando assim deliberadamente. Se envolveu homossexualidade ou perversão, né? Aí já é, às vezes, você imagina, uma pessoa que é casada e descobre que a sua esposa, o seu esposo, se envolveu com outra pessoa do mesmo sexo. Irmãos, é uma dor diferente, né? Eu já escutei. Olha, eu tenho uma amiga que ela passou por isso, hoje está separada. Olha, se fosse com outra mulher, era mais fácil perdoar. Agora, com outro homem, a pessoa fica desorientada. Imagina você descobrir uma coisa dessa. Você nunca imaginou. Ou você sempre desconfiou, mas não queria ter certeza. Aí, só conversando que você vai saber. Então, a gente tem que ter misericórdia e não exigir do outro aquilo que a gente não pode fazer. Porque hoje em dia existem muitas pessoas colocando julgo, falando acerca que Deus abomina o divórcio. Deus permitiu carta de divórcio. Depois a gente vai estudar. Deus abomina o repúdio. O que é o repúdio? O repúdio é violência, é abandono, é traição, é tudo isso. Às vezes a violência é violência psicológica e física. Tem gente que faz violência física, uma pessoa que até expõe a sua vida ao risco, apanha. Já escutei, mas eu disse que é para não me separar. Teve um caso, gente, é surreal. A pessoa fazia parte de uma igreja que o marido trazia amante para dentro de casa, tirava ela da cama e botava amante na cama dela. E ela foi ficando. Sabe o que aconteceu? Quase morreu. Até que depois já não tinha mais jeito, ela conseguiu sair desse ciclo de desgraça. E sempre com aquele peso, se separar não é de Deus. Ela já estava separada, já tinha repúdio dentro de casa, não existia mais aliança nenhuma. Vamos prestar atenção nisso, até aquilo que a gente aconselha. Se você não tem convicção naquilo que você está aconselhando, peça ajuda à liderança, que está preparada para esses tipos de conflitos mais complicados. Porque nós já lemos aqui que aquele que adultera, a mancha nunca vai sair. Deus perdoa o pecado, a consequência vem. Mas a pessoa fica ali, ó, é como se fosse uma jarra quebrada. A gente cola, mas está lá a marca da jarra quebrada. E a gente tem que ter amor por essas pessoas. Deus manda a gente amar, manda a gente cuidar, manda a gente ser misericordioso, manda a gente caminhar com essa pessoa em amor. Amém? Aí eu coloquei aqui, Jesus não é para você fugir das suas responsabilidades, mas é graça para assumir e vencer o pecado.
O Senhor Jesus nos ajuda a vencer o pecado. Que pecado? Pecado é errar o alvo. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é errar o alvo. As consequências de determinados pecados que são mais severas do que outras. Né? Eu já expliquei que se eu roubar uma agulha é roubo. Se eu roubar um banco é roubo. Eu vou ter a mesma consequência? Claro que não. Então, pecado é errar o alvo. E eu já falei que existem pecados que encurtam a nossa vida. E o adultério é um deles. Então, a gente vai estudar os 4 principais fundamentais para a restauração de um quadro de adultério. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, porque isso aqui é um caso bíblico. E nesse caso aqui, nesse texto, nós vamos esmiuçar esse texto para que a gente possa entender o que acontece quando uma pessoa atravessa essa linha. Para a gente nunca atravessar. E se você atravessou, se arrepende. E para que a gente possa ajudar pessoas que atravessaram ou estão quase atravessando. Você seja alguém que vai tirar a pessoa ali do buraco, do fundo do poço e da cova. Então, nós vamos ler esse texto que está em 2 Samuel 12, de 1 a 15. Vamos ler devagar, com atenção, tá bem? Diz assim: E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Vamos dar uma pausa aí. Para cada pessoa que peca, isso é um princípio. Deus sempre vai levantar um profeta, um Natã da vida. Deus levantou Natã no meio de ali na sala do trono, onde tinham várias pessoas. E contou essa história, confrontou o rei, sem medo. Esse é o nosso papel. Nós somos uma nação de reis, sacerdotes e profetas. Profetas em que sentido? Em que a gente tem a palavra de Deus dentro de nós e a gente vai proclamar essa palavra a tempo e a fora de tempo. E a gente não vai ser conivente com o pecado. Amar o pecador é uma coisa, aceitar o pecado, ser conivente com ele é outra coisa. O pecado de omissão é grave. Então o profeta foi lá e contou uma história. A sabedoria desse profeta foi em contar essa história. E Davi agora deu a própria sentença: esse homem deve morrer. Entenderam até aqui? Então vamos lá. Versículo 6. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. 4 vezes. Guardem esse número. Imagine vocês que a gente vê nessas novelas bíblicas aí, que parece que Betseba se apaixonou pelo rei, que ela não foi nem um pouco, não foi difícil ela sair da casa dele e trair o marido. Isso tudo é licença poética, porque o rei foi lá dentro da casa dela e a tomou à força. Não era assim que funcionava. Ele viu e a tomou. Preste atenção. Versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. O profeta está lembrando a Davi o que Deus fez na vida dele. Está lembrando: olha só, eu tomei você de trás das ovelhas, eu ungi rei de Israel e livrei você da mão dos seus inimigos.
E Deus também fez isso com a gente, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, nos tirou do domínio do pecado e nos deu poder para vencermos o pecado. E Deus espera de nós uma vida de amor e obediência a Ele. É mais ou menos isso que Deus está falando na palavra. Ah, mais ou menos não, é isso mesmo. Dei a você a casa e as mulheres de seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado ainda mais. Irmãos, olha só. Será que a gente lembra tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida? Todas as misericórdias que Deus já... Todos os livramentos que nós tivemos. Livramentos de morte, livramentos de dinheiro. Todo tipo de livramento, a gente lembra? Ou a gente não lembra? A gente tem que trazer a memória da onde Deus nos tirou. Se um dia Deus te alcançou, teve alguém que intercedeu. Teve alguém que orou e você tem que ser esse alguém na vida de outro alguém. Não é ficar... Eu já vi assim, olha, é muito difícil. Uma coisa dessa aí é uma abominação. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu tenho que ter esses olhos de amor. Se eu não tenho, Cristo tem que ser gerado em mim novamente. Em Gálatas vai dizer, até que Cristo seja gerado em nós. Cristo é a esperança da glória. Como é que Cristo tem sido gerado em mim? Como? Com acusação ou com amor e misericórdia? E ele vai dizer assim, no verso 9, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Ele vai perguntar. É uma das coisas que a gente tem que fazer. O que te levou a fazer isso? Por que você foi parar nesse lugar? Não é chegar e dizer assim, tá desgraçada, não sei mais o que, não. O que te levou a ficar nesse lugar? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Para pensar. O adultério foi para sustentar uma mentira. Ele teve que usar de outra mentira e de outra mentira. Quem é que lembra que ele mandou trazer Urias para Urias entrar e coabitar com a sua esposa, para dizer que aquele filho não era dele? Além do pecado de adultério, ele negou uma paternidade que era dele. E a gente vê isso hoje. Tem pessoas que negam a sua paternidade para o filho. Qual vai ser a consequência disso? Desgraça. O pai que não assume a sua paternidade, o seu papel, vai sofrer a correção de Deus, seja convertido ou não seja convertido. Negar a paternidade é algo muito sério, porque Deus é pai. Ele negou, porque ele quis trazer Urias para encobrir o seu adultério, para encobrir e para negar a sua paternidade lá com aquele filho que não é, que era de outra pessoa. Até onde vai a mente humana? Isso existe hoje muito. A Bíblia está recheada de casos de imoralidade, o caso de Sansão, de casos de estupro, de casos de adultério. É só a gente pegar aquilo e estudar e ver o que acontece. Como é que Deus trata isso? É como eu devo tratar também. É como eu devo me comportar também. E ele vai falar assim, no versículo 10, por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Quem lembra lá, acho que é em Mateus, que vai falar que o nome de Urias está mencionado lá, vai dizer assim, e teve Davi, nasceu Davi de Betseba, mulher de Urias. Urias era justo diante do Senhor. Então ele matou um justo, matou alguém próximo a ele. Esse adultério dele envolveu não assumir paternidade, envolveu mentira, envolveu também sexo violento, porque ele tirou ela lá da casa dela. Ela não houve resistência. Se houve, foi só mentalmente. Estão vendo como é que vai o pecado vai chamando um abismo, outro abismo, vai envolvendo várias vertentes, né? A espada nunca se apartará da sua casa, por isso a espada
nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, da tua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. O que você fez em oculto vai acontecer à plena luz do dia. Isso é um princípio. Não adianta você encobrir, não. Daqui a pouco aquilo vai ficar, diante de todos. E o que você fez à próxima geração, se não foi redimido em você, a tendência é repetir o padrão. Mas na ciência a gente fala que repete o padrão, mas a gente sabe que isso é espiritual. Vai repetir o padrão igual. Tem que terminar em você. Tudo aquilo que você venceu, os seus filhos não vão precisar vencer. É incrível. Não vai ter perseguição espiritual. Não vai ter batalha espiritual nessa área. Vença o pecado no nome de Jesus. Amém? Deus nos deu poder para isso. Assim, versículo 12. Você fez as escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, essa parte é a mais linda. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Irmãos, imagine o profeta confrontando ele diante de todas aquelas pessoas que estavam ali. Ele não estava sozinho com o profeta. E ele, na mesma hora, ele reconhece o seu pecado. Mas houve o que dentro do coração dele? O que? Um arrependimento. Deus conhece o nosso coração. Se não há arrependimento em nós, não tem mudança. A salvação é quando a gente reconhece a nossa natureza, a gente se arrepende genuinamente. Arrependei-vos, é a mudança de mente, é a metanoia e a mudança de ação, mudança do nosso coração, e as nossas atitudes vão ser crucificadas no Senhor. Você não morrerá. O que a lei dizia? Quem praticava adultério tinha que ser o quê? Quem lembra? Apedrejado. Tem que ser apedrejado, tem que morrer, tanto o homem quanto a mulher, e vice-versa. Sabe aquela passagem que aquela mulher é pega em adultério e levam para Jesus? E só levam uma mulher, não levam um homem? Aquilo era uma pegadinha para tentar fazer Jesus cair ali na confusão. Só que quando ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que no original, quem não tem este pecado, ninguém tirou. Onde se conclui que muitas vezes o adultério está o quê? Encoberto, debaixo do tapete. E a pessoa começa a querer fazer a obra de Deus com isso pendurado. Vai dar ruim. Eu já vi pessoas no púlpito em adultério ministrando para a congregação e esse pecado atingir várias pessoas da congregação. Assim como eu imponho a minha mão e o Espírito Santo é derramado, se a pessoa não está no altar em santidade, impõe a mão. Irmãos, não é brincadeira, não. Por isso que diz para a gente não impor a mão precipitadamente às pessoas. E também não sair deixando qualquer pessoa que você não conhece impor as mãos sobre você. Eu já vi o meu pastor Manuel falar, ora pelo irmão do lado, ora com imposição. Não vai orar, não sei quem é a pessoa. Ele falou isso, não quero que faça isso. Às vezes a gente faz assim, a gente tem que ter cuidado. Porque de nós, da mesma fonte, não pode jorrar água doce e amarga. Ou jorra água boa, ou jorra água limpa, ou jorra água suja. A gente tem que jorrar água limpa. E ele falou assim, não morrerás. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Isso foi o juízo de Deus, o primeiro juízo de Deus. O menino morrerá. O fruto daquele pecado que ele mesmo matou no seu coração. Irmãos, muitas vezes a gente mata os planos de Deus no nosso coração. Deus tem um projeto para cada um de nós e a gente não se submete. Ele, quando chamou Urias para ir se deitar com a Betseba, ele rejeitou aquele filho no coração dele. Ele não assumiu as responsabilidades de pai, porque ele primou pela sua reputação em detrimento ao seu ato. E hoje, está assim de gente não confessando o pecado, porque quer guardar a sua reputação de santo, de poderoso, de maravilhoso. Eu sou infalível. Isso diante de Deus é hipocrisia e Deus condena. O menino morrerá. Não adiantou Davi jejuar, não adiantou nada. Deus foi,
e colocou o juízo para corrigir o seu servo. Ele não morreu, mas ele já tinha matado lá atrás. E se a gente olhar, os 4 filhos de Davi morreram. Aminon foi assassinado por Absalão. Absalão foi assassinado por Joabe, que era sobrinho de Davi, na rebelião. O menino aqui, filho de Betseba. E depois Adonias, que era irmão de Salomão, também morreu. Ele perdeu 4 pessoas, de onde poderia vir 4 gerações. Então, é muito sério quando a gente mata algo no nosso coração. Tem mães matando filhos no seu coração, dizendo: esse filho não presta, esse filho só me dá desgosto, esse filho eu não quero, eu não queria isso, bem que eu não queria ter filho. Eu já escutei essa declaração. Deus vai matar as coisas na sua vida. E tem pai que não assume a paternidade dos seus filhos, porque já matou no seu coração e nunca aceitou a tarefa de ser pai, de proteger, de governar, de dirigir, de dar propósito. Essa é a figura do pai, de afirmar a sexualidade do seu filho. Isso é muito sério. Então nós vamos ver. Você insultou o Senhor. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Deus tratou Davi, corrigindo no sentido de restaurar a sua vida por completo, afirmando a aliança que tinha feito com a sua casa. Ele precisou passar por 4 provas. E nós vamos estudar essas 4 provas na próxima aula. Eu não quero começar a estudar uma e não estudar, eu quero que as 4 tenham uma sequência. E essas são as provas que acontecem com a pessoa que atravessa essa linha do adultério, que quebra esse princípio. Então, que a gente aprenda a não matar no nosso coração o plano de Deus, não matar no nosso coração o propósito de Deus, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Quando a gente se submete e anda nesse propósito, a gente tem uma vida mais leve. Não é uma vida sem lutas, mas é uma vida de bem-aventurança. E quantos querem desfrutar dessa bem-aventurança? Eu quero. E aí eu peço para Deus, vem corrigir o meu coração. Se a gente lê o Salmo 32, a gente vê o que Davi fez. E Deus, mais ou menos esse tratamento de Deus com Davi durou entre 8 e 11 anos. Isso não é, rapidamente. A gente acha que vai passar por esse tratamento em 1 ano. Deus teve que me tratar 20 anos até eu conseguir restaurar a minha área emocional, minha área matrimonial. E não foi fácil, mas eu venci. E se eu venci, todos nós podemos vencer. Se Davi venceu, todos nós temos a mesma capacitação do céu. Basta a gente tomar um passo de decisão e avançar, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Não falte na próxima aula. Essa aula é uma das mais importantes, porque até agora a gente falou de consequências emocionais, de consequências espirituais, mas a gente não falou do processo de restauração. E nós precisamos entender esse processo, não só na vida de outra pessoa, também pode ter acontecido com a gente. Amém? Vamos entender isso. São 4 provas que Davi foi passar. Ele venceu todas. Se a gente não consegue vencer todas, fica pendurado. A gente precisa vencer esses 4 princípios. E nós temos a capacidade do céu para vencer. Amém?